Olá, meus irmãos, que a graça e a paz estejam com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui reunidos para tratar sobre a Igreja de Cristo, as igrejas cristãs. Que tipo de igreja nós somos e o que o movimento de restauração visou restaurar. Se você lembra, no meu vídeo introdutório a essa série, a esse curso, eu terminei com uma pergunta. Qual é a diferença entre reforma e restauração? Bom, aqui existe uma casa. Eu quero que você veja essa casa. Eu quero que você preste bastante atenção. Esta é uma casa simples, é uma casa bonita, é uma casa que está em um local aparentemente como se fosse uma floresta. E esta casa, ela está sem reforma. Ela está como ela sempre foi, desde quando ela foi criada pela primeira vez. Ok? Logo depois, alguém vai fazer uma reforma nela. Alguém vai trabalhar nesta casa. E essa é a casa, a mesma casa, no mesmo local, com o mesmo fundamento. Embora um fundamento agora maior, mais largo, né? Que comporta uma casa maior. Essa casa foi reformada. Essa casa, ela anteriormente, ela tinha uma visão. Ela tinha 4 cômodos, ela tinha um banheiro, 3 quartos. Agora esta casa ela é de um pavimento superior, ela tem 3 banheiros, ela aumentou de quartos, agora ela tem 6 quartos. Então é a mesma casa, está no mesmo local, no mesmo endereço, mas ela foi reformada. A reforma tem a ver com mudar na forma, dar uma nova forma. Vamos pensar agora sobre restauração. O que é restaurar? Veja essa casa. Veja a estrutura dela. Parece uma casa com mais de 80, 100 anos, inclusive. E ela precisa agora não ser reformada, mas ela precisa ser restaurada. É bem verdade que a restauração ela também é um tipo de reforma. Mas ela não visa mudar a estrutura arquitetônica desse imóvel, ela visa sim manter as características originais desse imóvel, como ela foi no seu estado de nova. Então, olha como ela está agora, depois da reforma. É a mesma casa, tem as mesmas características. O que ficou velho nela foi simplesmente substituído pelo mesmo material, dessa vez novo. Aquele que construiu essa casa, se tivesse a oportunidade de adentrar na mesma casa 100 anos depois, iria se sentir como se estivesse há 100 anos atrás, quando ele simplesmente começou aquela casa. O nosso principal objetivo com a restauração é trazer de volta a Bíblia para o centro do processo. É chamar de novo para o texto bíblico a nossa atenção em relação aos assuntos concernentes à fé cristã, à teologia cristã e à prática da igreja. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu Deus falar com você? Sabe, a voz de Deus é a Bíblia Sagrada. A Bíblia aberta, lida, compreendida e vivida é a palavra de Deus. Ela é o livro do Senhor. Ela traz a vontade do Senhor e ela traz para nós o Filho de Deus. Por isso que a palavra de Deus precisa voltar para o centro do processo da igreja. A Bíblia Sagrada foi deixada de lado por causa das tradições dos homens, os diferentes tipos de compreensão de mundo, e foi deixado de lado a Bíblia Sagrada. O movimento de restauração visa trazer de volta a Bíblia para esse centro desse processo. Mas voltando a falar sobre restauração, na primeira parte, a primeira proposição do documento do Thomas Campbell, que é a declaração e discurso, ele fala assim, veja, que a Igreja de Cristo sobre a terra é essencial, intencional e constitucionalmente uma. Ela se compõe dos que em todo lugar confessam sua fé e obediência a Cristo
em todas as coisas de acordo com as Escrituras. Eles se manifestam através de seus temperamentos e condutas. Só esses podem ser chamados própria e verdadeiramente de cristãos. Vamos analisar alguns versículos da palavra de Deus que nos fazem pensar que essa estrutura, esta casa chamada Igreja do Senhor, de 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 10, nós vemos claramente que a Igreja do Senhor é comparada a uma construção. Veja, 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando, ou seja, está construindo. Paulo está dizendo que ele lançou o alicerce do simples evangelho de Jesus e que um construtor, alguém está construindo agora em cima, ou seja, outro ministro, outro pregador do evangelho, está construindo esta igreja. Mas o fundamento, de fato, veja o que ele fala sobre ele. Está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem, cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento, além desse que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Se uma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta. Portanto, o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Versículo 14. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Paulo é muito claro quando ele deixa a palavra de Deus que está em seu coração, ele inspirado pelo Espírito Santo, aqui escrevendo o Novo Testamento, palavra de Deus, deixa claro que existe um modelo para a igreja, existe um padrão para a igreja. E este padrão é construído no fundamento que é Jesus Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. E isso você vê em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, tu és Petros, pequena pedra, mas sobre esta pedra, a pedra principal, eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, Jesus aqui está dizendo que ele tem a propriedade da igreja, ele é dono da igreja. Ele, como dono, ele especifica o que ele quer para a sua casa, para a sua igreja, para como ele quer ser adorado, como ele quer interagir, como essa igreja local precisa ser governada, o que ela faz no momento da adoração e como ela deve se portar na sociedade e também perante uns aos outros em Cristo Jesus. Então, ele é o dono da igreja. Uma outra coisa que nós vemos aqui em Efésios, no capítulo 2, a Bíblia é muito clara quando trata sobre fundamento, sobre igreja. Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim: portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, da igreja de Deus. Aí veja que coisa, edificados, construídos. A partir do quê? Qual é o manual desta construção? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Esse é o fundamento. Veja aqui, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular neste alicerce. Jesus é o próprio alicerce, Jesus é a pedra do ângulo, Jesus é a pedra que dá direção
para a igreja. E como Jesus quer a igreja, ele deixou com os santos apóstolos e com os profetas. Então, biblicamente, nós vemos claramente que Cristo tem um padrão para a sua igreja. Nele, o edifício inteiro, que é o seu povo, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Qual é a diferença de reforma e restauração? Reforma, eu posso simplesmente pegar algo, pegar a casa e posso transformar em outra casa. Eu posso dar uma outra característica a ela. Restauração tem a ver com trazer de volta as características originais daquela casa. Qual é o manual que eu e você nós devemos usar como igreja para restaurar o modelo bíblico de igreja? A própria Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a carta do dono da casa, dizendo: é assim que eu quero a porta, é assim que eu quero a janela, é assim que eu quero as cortinas e é assim que eu quero o telhado. Assim nós vamos trabalhar. Isso é restauração e esse é o ponto aqui neste treinamento. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos na próxima aula.